A Conselhia do Partido Socialista de Esposende realizou na Junta de Freguesia de Fão uma sessão de debate pública sobre políticas sociais, tendo como convidado Francisco Assis, deputado do PS na Assembleia da República. O título da sessão foi Políticas Sociais em Tempos de Crise, o papel das autarquias, das associações e da Igreja. Esta foi mais uma sessão, foi a segunda das sessões que nós organizamos em termos de andamento das eleições autárquicas que se realizam em 29 de setembro. E esta foi destinada às políticas sociais em tempos de crise. Efetivamente tivemos aqui um orador da excelência, um conhecedor, como todos nós sabemos, o Dr. Francisco Assis, e efetivamente tivemos aqui uma palestra hoje que nos trouxe algum ensinamento sobre aquilo que é e que será o futuro das políticas sociais em Portugal, mesmo até em tempos de crise que nós estamos, e de uma reorganização que terá que ser feita a nível não só do poder central, mas também do poder local, naquilo que tem a ver com a componente das políticas sociais. Portanto, foi útil a vinda cá de Francisco Assis. Estas conferências são para continuar? Neste momento eu tinha programado duas, foi no dia 29 de junho com a reforma do poder local, a reforma territorial, e esta com as políticas sociais. Tenho em mente organizar ainda mais uma, estamos a descentralizar as nossas sessões públicas para que também haja mais possibilidade de outras pessoas também poderem assistir àquilo que nós temos para oferecer e possivelmente poderemos ou não, ainda isto não é certo, poder organizar uma sessão mais virada para a agricultura, mas isto não posso prometer, apenas estou a exercer alguns contactos para ver se consigo que cá venha também uma figura de referência e uma personalidade conhecida a nível nacional e que tem conhecimentos em termos do que é a agricultura e o futuro da agricultura. Como nós sabemos também, o Conselho de Esposende também tem algumas áreas da agricultura que precisam também de ser olhadas de outra forma do que tem sido olhado até aqui. Como é que o Partido Socialista já vê estas próximas eleições? O Partido Socialista, neste momento, estamos a organizar as nossas listas, as nossas candidaturas. Vamos apresentar candidaturas no máximo possível de freguesias. É óbvio que tudo nesta componente, e hoje, olhando para aquilo que as pessoas veem da política e tudo aquilo que nos últimos tempos temos visto em termos da política, que tem criado alguma desacreditação perante a opinião pública, mas nós continuamos no terreno, andamos a trabalhar e temos uma perspectiva otimista daquilo que serão os resultados das eleições autárquicas do próximo mês de setembro, e estou esperançado que iremos ter um bom resultado e quem sabe até conseguirmos ganhar o município, porque esse também é um dos nossos objetivos, mas não só, nós temos também objetivos destinados para a conquista das juntas de freguesia e efetivamente é este trabalho que nós estamos a fazê-lo com calma, vamos fazê-lo e vamos levar as nossas propostas ao Conselho de Esposende, aos esposendenses, para que possam daí tirarem também e fazer as comparações e decidirem na hora de votar, porque também já é tempo de os esposendenses nos darem uma oportunidade a nós socialistas, nós podemos demonstrar que somos capazes de fazer diferente, de fazer melhor e de estarmos mais juntos dos cidadãos dentro daquilo que é a proximidade e que é uma das valências do poder local. Foi um debate, mais que uma palestra, um debate sobre a questão das políticas sociais, quer no país, quer a nível das autarquias. Foi um debate muito interessante, muito participado, em que foram colocadas questões pertinentes. Hoje, como sabemos, o país enfrenta uma grave crise económica, com reflexos sociais violentíssimos, e há que as autarquias têm também que responder no plano social. Naturalmente que essa resposta tem que ser uma resposta séria, exigente. O país tem recursos limitados, esses recursos têm que ser utilizados com devida ponderação, e foi justamente isso que discutimos aqui durante toda a noite. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade do debate, foram colocadas questões muito interessantes e julgo que também é isso que enriquece a discussão política. Isto é, nós hoje temos em Portugal um problema sério, que é um problema de saber como é que nós vamos garantir a viabilidade do Estado Social. Nós, felizmente, nos 30 anos de democracia, sendo que até em alguns aspectos o Estado Social começou um pouco antes, mas o Estado Social, tal como nós o concebemos hoje, é uma construção democrática dos últimos 30 anos, é uma construção que contou com a participação de praticamente todas as forças políticas portuguesas, e é algo que nos orgulha a todos e que permitiu, de facto, uma alteração profunda do país. Temos hoje um Serviço Nacional de Saúde que reduz fortemente as desigualdades e permite aumentar a qualidade de vida da população. Temos um sistema educativo que permitiu acesso à educação a milhares e milhares de jovens que de outras maneiras teriam ficado às portas da escola, com um sistema universitário hoje muito qualificado, com um sistema de investigação científica muito avançado. Temos um sistema de segurança social público que atende às necessidades das pessoas nas situações de grande carência,
de pobreza, na velhice, no desemprego, na doença, e portanto nós temos de facto construímos um sistema, e agora a questão que temos é como é que nós num quadro de medíocre crescimento económico somos capazes de sustentar este Estado Social. E é essa mesma questão essencial talvez que se coloca hoje ao país nesta vertente. E foi sobre isso que nós discutimos hoje aqui esta noite. A União das Freguesias, qual é a opinião que ficou daquilo que ouviu aqui, mas também daquilo que se passa em termos nacionais? Fiquei com a ideia que o que se passa aqui em Esposende é absolutamente escandaloso, porque me parece que a fusão das freguesias se fez com propósitos político-partidários muito claros e com uma tentativa de prejudicar a oposição municipal. E eu acho que isso é absolutamente indecoroso e traduz de facto um nível de democraticidade baixo que muito me repugna. Em relação ao país, o que me parece importante dizer é que o secretário-geral do Partido Socialista já disse que se o PS ganhar as eleições, este modelo será revogado e haverá a preocupação de o substituir por um outro em que haja um fator fundamental que é a participação. Perguntar-me se é possível, eu respondo-lhe é, e temos um caso concreto, que é a Câmara de Lisboa, onde foi possível reduzir freguesias em ambiente de consenso, pelo menos entre os dois principais partidos políticos, o PS e o PSD, e com a participação ativa dos autarcas das freguesias. Portanto, isso é possível. Há um caso concreto em Portugal em que já se fez, é possível reproduzi-lo, replicá-lo noutros pontos do país. Agora, este modelo que temos é errado, é injusto, atenta contra as aspirações das pessoas e, em alguns casos, é mesmo absolutamente escandaloso. E pelo que me foi dado hoje aqui a conhecer, Esposende é um caso em que é absolutamente escandaloso. Há pessoas que pensam que fazendo a soma de votos em função das freguesias, a associação de freguesias em função de votações anteriores, garantem as vitórias dos partidos a que estão ligados. E depois há grandes surpresas e eu espero que isso aconteça em muitos casos, porque eu acho que quem fez isso merece ser penalizado. Eu deixo sempre uma mensagem que é uma mensagem de responsabilização e de confiança. Nós vivemos uma época muito difícil, ninguém tem ilusões sobre a dimensão das várias crises com que estamos confrontados, financeira, económica, social, política, até moral de alguma forma. E, portanto, nós temos consciência da dimensão dessa mesma crise. Mas também estou certo que há sempre formas e haverá sempre uma forma de a superar. E essa é a função do Partido Socialista, é apresentar ao país uma alternativa que seja suficiente e simultaneamente rigorosa para ser credível e ambiciosa para gerar confiança e para gerar entusiasmo nos portugueses. Porque nós temos hoje também uma crise de confiança e de esperança no futuro. E eu julgo que essa é a responsabilidade do PS, que nós procuramos responder a isso todos os dias, na Assembleia, no país, apresentando propostas, não apenas dizendo aquilo que achamos que está mal, mas propondo alternativas, dizendo que do nosso ponto de vista, por exemplo, é fundamental que haja uma alteração na Europa, que estamos dispostos a lutar por ela e que em Portugal sejam aplicadas outras medidas que contribuam para estabilizar a economia numa primeira fase, para promover o seu crescimento numa segunda fase, para atender a um problema crucial do país, que é hoje o problema do emprego ou da falta dele. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.